Mulheres que querem transar com você te cumprimentam com isto. Aqui está algo que a maioria dos caras simplesmente ignora. Quando uma mulher te quer, e eu digo te quer de verdade, ela não espera até o fim da noite para demonstrar isso. Ela te diz no momento em que te vê, mas ela não usa as palavras que você esperaria. Ela usa o corpo, a respiração, o timing. E se você já se afastou de uma mulher pensando que a conversa foi boa, mas se perguntando por que nada aconteceu, provavelmente você perdeu o sinal nos primeiros 3 segundos. Eu já fui essa mulher, já enviei esses sinais esperando que ele os captasse, e estou prestes a te mostrar exatamente o que procurar para que você nunca mais os perca. Primeiro ponto, ela te cumprimenta enquanto já está no seu espaço pessoal. A maioria dos caras percebe quando uma mulher se aproxima durante uma conversa, mas aqui está o que eles não percebem, ela já estava perto antes mesmo da conversa começar. Você entra na sala, se vira e ela está bem ali, não do outro lado da sala, não a alguns metros de distância acenando. Ela se posicionou de forma que, no momento em que você a nota, ela já está dentro do raio de respeito da maioria das pessoas. E isso não é por acaso. As mulheres são extremamente atentas aos limites físicos. Somos treinadas para isso desde a infância. Então, quando uma mulher te cumprimenta a uma distância que seria invasiva para qualquer outra pessoa, ela não está sendo rude. Ela está te dizendo algo. Ela está dizendo que as regras normais não se aplicam entre vocês. E ela está observando se você se encolhe, dá um passo para trás ou mantém sua posição. Sua resposta nesse meio segundo diz tudo a ela sobre se você está pronto para onde ela quer chegar. Segundo ponto, olá, dela vem acompanhado de um olhar que ela não tenta esconder. Sabe aquele olhar rápido? Quando alguém olha para o seu corpo e desvia o olhar rapidamente, fingindo que nada aconteceu? Não é isso. É mais lento, deliberado. Ela diz oi, e o olhar dela percorre seu corpo, seu peito, seus ombros, talvez mais para baixo. E ela não se apressa em encontrar seu olhar novamente. Ela deixa você ver o olhar dela. A maioria dos homens aprendeu que as mulheres não os observam, ou se o fazem, é de forma sutil e discreta. Então quando isso acontece abertamente, eles não sabem como reagir. Presumem que ela está apenas distraída ou olhando para algo atrás deles, mas uma mulher que sente atração física por você e quer que você saiba disso, deixará seu olhar se demorar em lugares que a conversa não exige. Ela quer que você perceba. Ela quer que você se sinta visto dessa maneira específica como um corpo, não apenas como uma pessoa, porque ela espera que você a olhe da mesma forma. A diferença entre interesse educado e intenção física muitas vezes reside aqui, em se ela esconde o olhar ou entrega a você como um convite. Terceiro ponto. Ela se toca enquanto diz seu nome. Não de uma forma óbvia. Ela não está se apresentando para você, mas, enquanto ela o cumprimenta, enquanto seu nome sai de sua boca, sua mão vai para algum lugar do próprio corpo, sua clavícula, seu pescoço, a parte interna do pulso. Ela passa o dedo pela corrente do colar, ou pressiona a palma da mão contra o peito por um instante. Isso é inconsciente para a maioria das mulheres. Quando a excitação começa, o autotoque vem em seguida. É um mecanismo de ancoragem. Uma forma de se conectar com a sensação física que está começando a surgir. E quase sempre acompanha o momento em que ela diz seu nome, porque é quando ela está totalmente focada em você. Se você perceber isso, não fique encarando, mas registre, porque ela já está imersa em uma experiência física que envolve você. Ela ainda não está pensando na conversa, ela está pensando em como seria se você estivesse tocando ali. Quarto ponto, a saudação dela inclui um comentário sobre o seu cheiro. Ela se inclina para olá, e então diz algo. Nossa, você cheira bem. Ou ela nem diz isso diretamente. Ela apenas inspira perto do seu pescoço e emite um som baixo. Um murmúrio que ela não tenta explicar. Eis o que a maioria dos homens não percebe. Comentar sobre o cheiro de alguém é uma das observações mais íntimas que você pode fazer. Requer proximidade. Isso implica que ela tem prestado atenção ao seu corpo de uma forma que vai além do que é socialmente esperado. O cheiro é primitivo. Está ligado à atração, num nível que transcende completamente a lógica. E quando uma mulher te cumprimenta nomeando o seu cheiro, ou reagindo fisicamente a ele, ela já está imaginando como seria estar muito, muito mais perto. Antes de prosseguirmos, se você é do tipo que aplica o que aprende, em vez de apenas absorver a informação, comente ativo, abaixo. É assim que eu sei quem está falando sério. Ponto 5. Ela posiciona o corpo em sua direção antes mesmo de falar. Você está no meio de uma conversa com outra pessoa. Você nem sequer a cumprimentou ainda. Mas pelo canto do olho você vê, todo o corpo dela já se virou na sua direção. Ombros retos, quadris angulados, pés apontados para você como uma bússola apontando para o norte. Então, quase como um pensamento tardio, ela diz olá.
Essa sequência importa. Quando as palavras vêm primeiro e o corpo a segue, é educado. Quando o corpo chega primeiro e as palavras vêm depois, é desejo. Ela não decidiu te cumprimentar. O corpo dela decidiu por ela. E quando a linguagem finalmente a alcançou, o sinal já havia sido enviado. A maioria dos homens se concentra no que as mulheres dizem, mas a ordem em que o corpo e a voz dela se movem em sua direção diz muito mais sobre o que ela realmente quer. Ponto 6. O abraço dela aperta mais do que o necessário. Um abraço social tem uma fórmula. Contato leve, talvez um braço. Um tapinha rápido nas costas. Vocês dois se afastam ao mesmo tempo, mas este abraço não segue essa fórmula. Ela se aproxima mais do que o esperado. O peito dela pressiona o seu, não por acidente, mas porque ela não está tentando evitar. Os braços dela apertam mais do que a situação exige. E ela mantém o abraço por um instante a mais do que o confortável. Quando ela se afasta, observe o rosto dela. Se ela estiver sinalizando intenção física, ela não parecerá constrangida com a proximidade. Ela parecerá satisfeita. O abraço fez exatamente o que ela precisava, mostrar a você como é o contato físico total com ela. Ela está te dando uma prévia e espera que você preste atenção na reação do seu próprio corpo. 7º ponto. Ela te cumprimenta com a expiração, não com a inspiração. A maioria dos cumprimentos acontece com a inspiração. Você inspira enquanto se prepara para falar. É automático. Mas uma mulher que se sente fisicamente atraída por você fará o oposto. Ela te vê e expira. Os ombros relaxam. O corpo se suaviza. Você pode até ouvir uma liberação silenciosa de tensão, como se algo que ela estava segurando finalmente tivesse se soltado. E isso é a entrega se manifestando antes mesmo de ela dizer uma palavra. A expiração significa que o sistema nervoso dela acabou de mudar para um modo diferente. Ela não está se preparando para se apresentar para você. Ela não está se preparando para um esforço social. Ela está relaxando na sua presença porque a sua presença lhe traz alívio. É sutil, mas depois que você percebe, nunca mais vai deixar de notar. Essa respiração é o som do corpo de uma mulher dizendo finalmente você está aqui. Ponto 8. As primeiras palavras dela fazem referência ao seu corpo sem serem um elogio. Ela não diz, você está bonito. Isso seria um elogio. Em vez disso, ela diz algo como, seus braços parecem maiores. Você tem malhado. Ou, essa blusa está apertada em você. Ou simplesmente você está diferente. Perceba o que está acontecendo. Ela não está te elogiando. Ela está te observando. E há uma diferença fundamental. Elogios são feitos para fazer você se sentir bem. Observações são feitas porque ela não consegue parar de olhar. Ela está descrevendo o que seus olhos já estão fazendo. E ao formular isso como um comentário neutro em vez de bajulação, ela consegue falar sobre o seu corpo sem correr o risco de ser rejeitada. A maioria dos homens ouve essas afirmações e reage com constrangimento ou evasivas, mas ela está te dando uma abertura. Ela está te dizendo, eu notei o seu corpo. Agora estou esperando para ver se você vai notar o meu. Ponto 9. Ela diz olá, enquanto já está ajustando algo em você. Você mal termina de se aproximar e a mão dela já está na sua gola, ajeitando-a, ou tirando algo do seu ombro. Ou arrumando uma mecha do seu cabelo, que segundo ela estava fora do lugar. O cumprimento e o toque acontecem simultaneamente, como se ela não tivesse conseguido esperar o olá terminar antes de fazer contato. Ela está criando uma desculpa para te tocar no primeiro segundo, e não se trata da gola. Trata-se de estabelecer que as mãos dela podem tocar seu corpo. Ela está testando os limites, dando a ambos uma justificativa plausível. Se você se enrijecer, ela pode alegar que estava apenas ajudando. Mas se você se entregar, se deixar o toque dela permanecer sem se afastar, ela saberá que a porta está aberta para mais. Ponto 10. O cumprimento dela chega através de uma imobilidade prolongada, não de movimento. Às vezes, o sinal mais poderoso não é a ação. É a completa ausência dela. Você caminha em direção a ela e ela não se ajusta. Não se mexe. Não alisa as roupas, não arruma o cabelo, nem se vira para te encarar melhor. Ela simplesmente permanece imóvel. Contato visual fixo, corpo completamente imóvel, observando você se aproximar como se estivesse absorvendo toda a experiência. Essa imobilidade é predatória no sentido mais íntimo. Ela não está fingindo nervosismo, ela não está transmitindo energia, ela está deixando a atenção aumentar a cada passo que você dá em sua direção. E quando você finalmente a alcança, a falta de movimento significa que a saudação atinge seu ápice. Ela não hesitou, ela não vacilou. Ela queria sentir exatamente como era observar você se aproximar dela e não queria que nada a distraísse disso. Ponto 11. Ela começa dizendo que quase não o reconheceu e então nomeia exatamente o que mudou. Ela o vê e sua expressão facial muda. Uma pausa. Uma segunda olhada, levemente ensaiada, mas não totalmente. Espere. Eu quase não o reconheci. E antes que você possa responder, ela lhe diz o porquê.
Seu maxilar parece mais definido, sua postura está diferente, algo em sua energia parece mais pesado do que da última vez. Eis o que realmente está acontecendo. Ela estava pensando em você. Especificamente, ela estava pensando em como você é. E agora que você está na frente dela, ela está comparando a realidade com a imagem que tinha em mente. Quase não te reconheci. É uma desculpa. O detalhe físico específico que ela menciona é a verdade. Ela está revelando que seu corpo tem ocupado espaço mental e está observando sua reação para ver se essa admissão surte o efeito desejado. Ponto 12. O cumprimento dela vem acompanhado de uma mão que demora na parte errada do seu corpo. Um toque normal de cumprimento cai em território seguro. Ombro, parte superior do braço, talvez a parte externa do cotovelo, mas a mão dela não vai para lá. Ela desce mais nas suas costas do que o esperado, ou pousa no seu peito e fica meio segundo a mais, ou os dedos dela roçam sua barriga, enquanto ela se afasta de um abraço que não exigia essa trajetória. Ela não está cometendo um erro, ela está criando um mapa. As mulheres são precisas com o toque. Sabemos exatamente onde nossas mãos pousam e qual mensagem cada local transmite. Quando a mão dela acaba em um lugar que não faz parte do protocolo social, é porque ela queria sentir aquela parte de você, e queria que você percebesse que ela te tocou em um lugar onde uma amiga não tocaria. Ponto 13. Ela te cumprimenta bloqueando sua saída. Você está em uma festa, um bar, uma reunião, você se vira para ir a algum lugar, e lá está ela, não ao seu lado, na sua frente. O corpo dela, posicionado de forma que para passar por ela, você teria que esbarrar nela ou pedir que ela se movesse. Isso é um posicionamento territorial disfarçado de coincidência. Ela não está te encurralando agressivamente. Ela está te encurralando de forma divertida. E a mensagem implícita é clara: eu ainda não terminei com você. Você não vai sair dessa interação até que eu decida que acabou. A maioria das mulheres aprende a se tornar fácil de se afastar, a não se impor, a dar espaço. Então, quando uma mulher se posiciona diretamente no seu caminho durante um cumprimento, ela está abandonando esse protocolo completamente. Ela quer que você sinta a presença dela como algo que você não pode simplesmente contornar. Ponto 14. A primeira frase dela menciona sono, cansaço ou cama, em um contexto que não exige isso. Nossa, estou tão cansada. Mal consegui sair da cama hoje. Não tenho dormido bem. Ela diz isso nos primeiros 10 segundos, antes mesmo de você perguntar como ela está. E o assunto não tem nada a ver com o que quer que vocês dois devessem estar fazendo ali. Isso não é aleatório. Sono e cama são territórios íntimos. Ao introduzi-los imediatamente, ela está direcionando a conversa para o físico, o privado, o horizontal. Ela está plantando uma imagem de si mesma na cama. E está confiando que seu cérebro fará o resto. A maioria dos homens ouve esses comentários e responde com uma preocupação educada. Mas se você prestar atenção, ouvirá o convite. Ela não está pedindo que você resolva o problema de sono dela. Ela está pedindo que você imagine onde ela estava esta manhã e se pergunte se você também poderia estar lá. 15 pontos. Ela diz seu nome como se estivesse testando a sensação na boca dela. A maioria das pessoas diz seu nome para chamar sua atenção. Ela diz como se estivesse saboreando, mais devagar do que o necessário, com uma pausa antes ou depois que não tem nenhuma função gramatical. Ela pode até repetir: James? Oi, James? Quando uma mulher se sente fisicamente atraída por você, seu nome se torna mais do que um rótulo. Torna-se uma experiência sensorial que ela quer prolongar. A maneira como ela o sustenta na língua indica que ela já está imaginando dizê-lo em outros contextos. Contextos que não sejam públicos. Se você perceber isso, diga o nome dela da mesma forma. Espelhe o ritmo. Deixe que ela se ouça refletida. E observe o que acontece com a respiração dela. Se você chegou até aqui, já sabe que isso é diferente. Então curta. Depois inscreva-se e ative o sininho para não perder a próxima análise profunda. Ponto 16. A saudação dela inclui uma reclamação sobre o próprio corpo. Ela diz olá, e quase imediatamente menciona algo sobre si mesma que chama sua atenção para sua forma física. Meus ombros estão tão doloridos. Este sutiã está me matando. Me sinto tão inchada hoje. Declarações que parecem reclamações, mas funcionam como holofotes. Ela não está realmente desabafando. Ela está lhe dando um motivo para olhar para o corpo dela e uma desculpa caso você seja pego. A reclamação é permissão. Agora você pode olhar para os ombros dela, notar o busto, examinar a silhueta. E se ela perceber, você estava apenas respondendo ao que ela disse. É uma inversão brilhante. Ela se torna o sujeito fingindo se criticar. E o que ela realmente está dizendo é: quero seus olhos em mim. Aqui está como fazer isso sem que nenhum de nós precise admitir o que está acontecendo. Ponto 17. Ela começa com uma comparação física. A mão dela com a sua, a altura dela com a sua. No primeiro minuto,
Ela já está encontrando um motivo para comparar o corpo dela com o seu. Ela estende a mão até a sua e comenta sobre a diferença de tamanho. Ela fica ao seu lado e menciona o quanto você é mais alto. Ela pega seu pulso e envolve os dedos em volta dele, medindo a circunferência. Isso é uma calibração disfarçada de curiosidade. Ela está imaginando como seus corpos se encaixariam e está obtendo dados preliminares. A comparação permite que ela experimente a diferença física entre vocês de uma forma socialmente aceitável, mas profundamente carregada de significado. Quando ela coloca a mão na sua e diz algo como "Nossa, suas mãos são enormes", ela não está batendo papo. Ela está fazendo uma prévia e espera que você perceba o que ela está realmente perguntando. Como essa diferença de tamanho seria sentida em outros contextos. Ponto 18. O olá dela contém uma pergunta sobre para onde você vai depois. A saudação nem terminou e ela já está perguntando sobre a saída. Então, o que você vai fazer mais tarde? Vai ficar até mais tarde? Tem algum compromisso depois daqui? As perguntas chegam antes mesmo de vocês estabelecerem qualquer ritmo de conversa. Isso é logística disfarçada de conversa fiada. Ela não está curiosa sobre sua agenda. Ela está fazendo uma avaliação de viabilidade. Esta noite pode se transformar em algo mais. Existe um depois. Há espaço na sua noite para o que ela está imaginando. A maioria dos caras responde a essas perguntas literalmente, provavelmente, estou indo para casa, sem perceber o que está sendo perguntado. Mas quando uma mulher começa a cumprimentá-lo com perguntas sobre sua disponibilidade, ela já está planejando algo além daquele momento. Ela está perguntando se você está disponível. E espera que você ouça a verdadeira pergunta implícita: você está livre para mim? Ponto 19. Ela o cumprimenta descrevendo uma sensação que está sentindo no momento, não uma emoção, uma sensação. Estou arrepiada, meu coração está acelerado. De repente me sinto quente. Ela diz isso como se estivesse narrando o próprio corpo para você, como se você tivesse o direito de saber o que está acontecendo dentro dela. Isso é vulnerabilidade radical disfarçada de observação casual. Ela está lhe dando acesso ao seu estado físico em tempo real, e está fazendo isso porque quer que você saiba que é a causa. A maioria das mulheres guarda suas experiências internas para si, especialmente no início. Então, quando uma mulher te cumprimenta, descrevendo o que seu corpo está fazendo naquele momento, ela está diminuindo a distância entre vocês antes mesmo de você responder. Ela está dizendo: você já me afeta, e eu não vou fingir o contrário. A questão é se você está prestando atenção suficiente para receber o que ela está te oferecendo. Ponto 20. Suas primeiras palavras pedem permissão para algo que não precisa de permissão. Posso te abraçar? Posso sentar aqui? Você se importa se eu te roubar por um segundo? A pergunta é formulada como se ela estivesse pedindo aprovação. Mas o que ela está pedindo não precisa de aprovação. Você abraça pessoas o tempo todo sem anunciar. As pessoas sentam umas ao lado das outras sem pedir permissão. Então por que ela está perguntando? Porque a própria pergunta é o sinal. Ela está chamando sua atenção para o que está prestes a acontecer. Ela está te tornando consciente do contato físico antes que ele ocorra, para que quando acontecer, vocês dois estejam totalmente presentes. O pedido é uma preliminar. É a maneira dela de dizer: quero que você perceba isso, quero que você sinta que estou escolhendo me aproximar. E quero o seu sim antes de fazer a minha jogada. A maioria dos homens ignora isso completamente. Eles dizem claro e seguem em frente. Mas a resposta certa é fazer uma pausa, manter a pergunta por um instante, deixá-la sentir que você entendeu exatamente o que ela estava realmente pedindo. Reconhecer esses sinais não significa agir de acordo com todos eles. Significa simplesmente entender quando o desejo físico já surgiu, silenciosamente, e decidir se vai atendê-lo ou deixá-lo passar. Porque a atração raramente permanece suspensa para sempre. Ou ela se intensifica, ou desaparece no nada. E essa janela é menor do que a maioria dos homens imagina. Assim que você começar a notar como ela o cumprimenta, a próxima coisa que geralmente fica clara é o quanto ela realmente quer. Não apenas se ela está interessada, mas a intensidade desse interesse. Algumas mulheres demonstram desejo sutilmente, outras mal conseguem contê-lo. E saber a diferença muda completamente a forma como você responde. O próximo vídeo analisa os sinais que revelam se a pessoa por quem você está apaixonado tem um alto desejo sexual. E o que isso significa para onde as coisas podem ir entre vocês.